O vídeo de hoje é sobre sexo em contexto de Covid-19. Por isso, muitos e-mails me têm chegado e muitas das minhas clientes partilham comigo de que a sexualidade está diferente. Por isso, a sexualidade é mais do que sexo, não é? Os afectos, o carinho, as trocas as próprias dinâmicas amorosas e o sexo. Por isso, está tudo diferente. Ora, é natural, porque nós estamos num contexto de Covid-19 em que o contexto é diferente. Por isso, a relação entre nós estarmos diferentes num contexto diferente é natural. Por isso, o que temos que fazer aqui é nós não deixarmos que a nossa falta de informação ou informações erradas nos levem a tomar comportamentos que são lesivos para nós. Ora, as relações, quem tem relações, sejam namoros, uniões de fato, casamentos, as relações têm que resistir ao vírus. Ora, neste momento o que está a acontecer é que as pessoas se estão a afastar. Por isso estão a diminuir os afetos, o carinho e a interação. Por isso os próprios abraços e o sexo em si está a ser diminuído. Ora, isto cria muita sintomatologia em nós. Né? Ora, é isso que nós hoje vamos desconstruir. Por isso, neste momento, o que é que está a acontecer na maior parte das pessoas que têm relações? Por isso, as pessoas estão mais em alerta. Por isso, é um vírus mortal que, se nós formos infectados, podemos morrer. Por isso, nós estamos em alerta com o que estamos a fazer. Todos os procedimentos que neste momento conhecemos serem uma defesa contra o vírus, que é a higienização das mãos, lavar as mãos frequentemente, andar de máscara, estar de máscara ao pé de outras pessoas, retirar-nos de sítios onde estão muitas pessoas, porque há esta diferença, não é? Eu, se for na rua com máscara e passarem pessoas por mim, a probabilidade de eu ficar infectada é quase zero, não é? Se eu estiver de máscara com várias pessoas com máscara, por isso todos nós estamos de máscara, mas estamos concentrados num sítio, olha, transportes públicos, salas fechadas, onde não há corrente de ar, não há circulação de ar, há a probabilidade de ficar infectado. Por isso, a quantidade de gente, mesmo com máscaras, que estão ao nosso redor, também é uma causa de perigo. Por isso, nós não devemos estar em sítios onde haja ajuntamentos. Ora, uma das medidas que existe da Direção-Geral da Saúde via a Organização Mundial de Saúde são os ajuntamentos. Ora, nós estamos num país onde não nos podemos juntar para fazer um funeral, mas podem ir 20 ou 30 mil pessoas a uma festa política. Por isso, é nesta discrepância que nós ficamos com medos, alertas, ansiosos, temos ataques de pânico, fobias. Por isso, neste momento, muita gente já tem fobias. Ora, fobias são medos específicos, por isso tem medo de pegar nas maçanetas das portas, de tocar nos vidros, dos corrimões, nos botões dos elevadores. Ora, isto são medos que estão a ficar consolidados. E depois as obsessões começam a aumentar. Por isso, existe uma perturbação que é o POC, por isso, a obsessão obsessiva compulsiva, que é quando nós repetimos muitas vezes a mesma coisa de forma a ficarmos mais calmos. Por isso, as pessoas que têm esta perturbação, o que é que fazem? Por exemplo, lavam as mãos muitas vezes, repetem-se, por isso fazem um ato e repetem outra vez. Fecham a porta e depois vão lá fechar outra vez. Depois vão lá confirmar se está fechado. Depois fecham a janela, abrem o carro, repetem muitas vezes a mesma coisa. Ora, isto, na repetição, as pessoas aliviam, por isso ficam mais calmas. Ora, neste momento está a haver muito esta perturbação ligeira, claro, não é? Em pessoas que não tinham esta perturbação. Por isso as pessoas neste momento põem a máscara, depois vão lá confirmar se a máscara está bem posta, depois vão reconfirmar, não é? As pessoas vê se limpou ali, depois vai lá limpar outra vez. Ora, isto tudo, no futuro, vai trazer consequências. Por isso nós ou pensamos neste momento as coisas ou, como diz a Ordem dos Médicos, a futura pandemia é a saúde mental. Porque isto está a afetar o nosso contexto. Contexto relacional, com pessoas desconhecidas, que nos cruzamos, com pessoas conhecidas, amigos, com pessoas da nossa rede de familiar ou de relacional, amorosa, companheiros, namorados, maridos. A depressão
é algo que está a aumentar. Por isso, quem tinha depressão aumentou a depressão, porque o contexto à volta delas passou a estar mais perturbado. Por isso, as pessoas com mais inseguranças, por isso, uma pessoa quando está depressiva está junto de outra pessoa que está com sintomas de ansiedades, medos e está perturbada, a pessoa fica mais deprimida. E temos aqui assim uma diminuição muito grande dos afetos, dos carinhos, dos beijos, até da libido, né? A nossa própria excitação, porque o contexto não está a permitir. Ora, é isto que nós temos que contrariar. Claro que está a aumentar o quê? A agressividade, por isso, o tom com que nós falamos, o que nós dizemos, que cada vez é mais violento, o conflito, porque a nossa escuta ativa, nós ouvimos, mas não percebemos, porque estamos focados com medos. Então, com menos escuta ativa, há mais conflitos relacionais. E as nossas prioridades estão baralhadas, não é? Porque neste momento nós devíamos todos estar a preocupar-nos com a nossa segurança do nosso contexto familiar. Eu já digo isto desde o confinamento, em março, não é? Se nós todos nos preocuparmos com o nosso contexto familiar, nós todos, sociedade, nós saímos à rua e agimos todos da mesma maneira. Mas o problema é que há muita gente que está preocupada com o que os outros estão a fazer. Ora, então nós saímos à rua e está toda a gente a não cuidar de si, a preocupar-se com os outros. Na prática, está todos a fazer coisas erradas. Depois existem os ajuntamentos na Festa do Avante, os ajuntamentos em Fátima, os ajuntamentos nos bares e restaurantes, e as pessoas acham isto normal. Ora, os dados mostram que está a subir, por isso vai haver um segundo confinamento. Não houve nenhuma pandemia até hoje, por isso isto é histórico, não é? Não houve nenhuma pandemia, porque isto é uma pandemia, isto não é um vírus. Pandemia por isso é que estamos neste momento num estado de contingência. Não houve nenhuma pandemia que não tivesse primeira e segunda vaga. Aliás, houveram pandemias que até tiveram terceiras vagas. Por isso, isto já está estudado, isto é previsível. Por isso, quem se admira que vai haver uma segunda vaga tem aqui pressupostos que não está a partilhar connosco. O governo, neste momento, não fala na segunda vaga porque não quer que a economia pare. Ponto. É o objetivo deles. Eles estão mais preocupados com a economia do que com a saúde das pessoas. O que se sabe neste momento, em agosto de 2020 e desde março, é que se nós tivéssemos parado durante o mês todos o país inteiro, isto já tinha passado. Mas não. Andamos aqui aos bocadinhos. Pronto. É Portugal. Mas isto nós conhecemos isto em muitas outras situações. Não é preciso haver o Covid-19. Voltamos aqui à parte de relacional. Por isso, porque é que a sexualidade está mais complicada? Isto é fácil de nós vermos. Por isso, nós estamos com o foco na doença e na proteção. Por isso, nós neste momento estamos preocupados em ser infectados. Temos que ver como é que era a nossa reação aos vírus e às bactérias antes do Covid-19. A maior parte das pessoas, nós vivemos com vírus e bactérias há milhares de anos, não é? E isto é algo que foi extrapolado. Há muito negócio por trás do Covid-19. Antes do Covid-19 havia vários vírus, muitos deles conhecidos. O HIV, a SIDA, as hepatites, as malárias, várias. E nós, no dia-a-dia, não alterámos nada por causa disso. Sabíamos o que tínhamos que fazer, no caso das doenças sexualmente transmissíveis, usar o preservativo, pedir análise às pessoas e vivíamos a nossa vida. Ora, com o Covid-19 nada disto está a acontecer. As pessoas estão, neste momento, em pânico. Ora, nós quando estamos em pânico, o que é que acontece? Generalizamos. Pessoas em pânico generalizam tudo. Né? E esse é o perigo do pânico. E das massas. Quando há muitas massas, não estão a pensar. Por isso é que a maior parte das massas podem ser manobradas e controladas. E os governos, neste momento, estão a fazer isso através da comunicação social. Por isso é que eles compraram a comunicação social com o que eles dizem custos de publicidade. Mas nós vemos muito bem que os números não batem certo.
Aliás, a Ordem dos Médicos está sempre a contestar os números, a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Psicólogos. Por isso, nada está a bater certo porque estão a controlar as massas. Por isso, existem neste momento grupos no governo, focos grupos, que analisam especificamente determinadas situações. Claro, tudo isto com fins eleitorais, não é? Isto tem tudo a ver com as eleições, não tem nada a ver com a saúde pública. Porque se nós entrarmos nos hospitais e centros de saúde, ali sim está a saúde pública. Vemos que continua a haver que há os médicos continuam a dizer que não há o mais básico possível. Por isso, houve reforço sim, mas não o suficiente para estarmos seguros. Por isso, neste caso, estamos todos mais tensos. Nós sentimos isso no nosso corpo, não é? Estamos com os músculos mais tensos, com mais contraturas, mais dores, porque estamos a fazer menos exercício. Por isso, se antes do Covid-19 a maior parte da população portuguesa já não fazia exercício, com o Covid-19 não passaram a fazer. Por isso, aumentou esse número de pessoas que não fazem exercício. O exercício passa não é por ir ao ginásio, pode ser andar, subir e descer escadas, exercício, mexermos, por isso nós estamos mais parados. E, claro, tudo isto leva a que nós estejamos mais mecanizados, por isso tudo o que fazemos é menos espontâneo. Isto afeta a nossa sexualidade, e inclusive o sexo. Há neste momento casais que deixaram de fazer sexo. Por isso não beijam na boca, não abraçam, está a haver uma aversão. Ora, isto vai destruir as relações. Por muito otimistas que as pessoas sejam, por muitos anos que tenham de relações, se as pessoas criarem distâncias, abismos, as relações vão terminar. Terminar como? Vai haver mais agressividade, mais indiferença, menos preocupação um com o outro, não é? Porque estão a pensar cada um por si. Por isso é que não estão unos, não estão juntos. Isto, claro, vai deteriorar as relações e depois é só quando. O quando é que termina. Há estudos que dizem, já porque nós estamos a viver o primeiro confinamento, outros países têm confinamentos todos os anos. Por isso, há estudos sobre os confinamentos. Os divórcios e separações aumentam depois dos confinamentos. Por isso, nós não somos diferentes. Aliás, se nós, Portugal, nos baseássemos o que fazemos em estudos, estávamos todos a fazer coisas corretas. O problema é que está tudo, inclusive a Direção-Geral de Saúde, a falar de tudo, menos de estudos científicos e do que os especialistas estão a dizer. Isto tem um impacto nas nossas vidas. E hoje o vídeo é sobre sexo, tem este impacto. Porque o que nós temos que analisar é como é que estavam as vossas relações antes do Covid-19. Se eram felizes, faziam sexo todos os dias, se beijavam, se abraçavam, se era esse tipo de relações. Agora há diferenças, certo? Okay. Mas antes do Covid-19 havia muitas relações que já havia indiferença. As pessoas já não ligavam mais às outras, já faziam sexo só quando tinham que fazer. Muitas vezes até sem prazer para uma das partes. Não é? Por isso, os comparativos que nós temos de fazer são os reais. O Covid-19 não é culpado de tudo o que há de mal nas relações. Mas o que nós temos que fazer agora é o que é que nós podemos fazer para, neste momento, as nossas relações não se degradarem. Por isso, o que temos que fazer neste momento é termos conhecimento. Eu vou pôr aqui, junto a este vídeo, um link de um estudo que foi feito nos Estados Unidos, em âmbito universitário, por isso, onde a maior parte dos estudos científicos são feitos, onde estudaram a transmissão do Covid-19 através do esperma. Por isso, por causa das relações sexuais. Por isso, analisaram o esperma e as bolsas testiculares de pessoas que estavam infectadas com o Covid-19 e não foi detectado o vírus. Claro que as amostras destes estudos ainda são pequenas, não é? Porque são estudos recentes, não é? Mas criam tendências. Se nós estivermos muito preocupados com amostras, há muitos medicamentos que nós tomamos todos os dias em que, se nós formos ver as amostras em que eles foram testados, são amostras reduzidas. Mas vocês continuam a tomar os medicamentos, não é? Nós temos que acreditar na parte científica, porque senão estamos perdidos, não é? Se nós neste momento não acreditarmos em quem estuda cientificamente, porque cientificamente é testado e comparado, ficamos piores do que estamos neste momento. Por isso, os estudos neste momento dizem que nas relações sexuais não há transmissão de Covid-19. Mas existem transmissão de outras coisas
que vocês já não se preocupavam antes do Covid-19. Olha, eu vou abrir agora aqui um parênteses, porque eu já falei nisto em outros vídeos. Um deles é as doenças sexualmente transmissíveis. Não é? Antes do Covid-19, não é? As pessoas juntavam-se, homens e mulheres, ou mulheres e mulheres e homens, não é? E começavam relações. E chegavam muitas vezes, a maior parte delas, à relação sexual e ainda não tinham falado de doenças sexualmente transmissíveis. Ainda ninguém tinha pedido análises uns aos outros. E as análises hoje em dia no centro de saúde até são gratuitas, desde que se peçam aos médicos, não é? E é uma semana. Mas as pessoas não sabem pedir as análises. E neste caso eu estou a falar ao meu público feminino, não é? Por isso eu vou dar aqui alguns exemplos de como vocês, mulheres, a maioria das mulheres, agem com as doenças sexualmente transmissíveis. Por isso, vocês agem assim com as doenças sexualmente transmissíveis antes do Covid-19. Agora, o Covid-19 agem exatamente igual, não é? Por isso, eu vou segmentar isto por grupo de mulheres, não é? Por isso, as mulheres que precisam de beber para ter relações sexuais, porque existe este grupo, não é? Há pessoas que são introvertidas, tímidas, envergonhadas e estão muito tempo sem estar de ninguém e depois juntam-se em grupos de amigas, sextas e sábados à noite é vê-las, não é? Elas bebem um bocadinho para socializar melhor e depois ficam embriagadas. Ora, estas pessoas não se preocupam com análises nenhumas, aliás, elas bebem para esquecer, até que no dia seguinte acordam na cama com um desconhecido. Isto existe muito, não é? Pode não ser o vosso caso, mas existe. Bem, depois existe o grupo das pessoas que estão demasiado carentes, por isso são as pessoas que na sua sexualidade não têm sexo com outras pessoas, mas também não fazem a masturbação, por isso não estão satisfeitas. Deixam o seu prazer para quando estão com outra pessoa, por isso estão muito tempo carentes e depois têm picos de excitação e de desejo. Ora, estas pessoas não se preocupam absolutamente nada com doenças sexualmente transmissíveis, não é? O que aparecer é o que aceitam, não é? Porque estão demasiado carentes. Depois temos as pessoas que amam. Amam. Há pessoas que não sabem fazer sexo, só sabem fazer amor. Por isso, dizem um olá no Facebook, passado 15 dias já se conhecem e passado um mês estão na cama uns com os outros. E estas pessoas amam-se. Por isso, aqui o amor é para justificar que estão a fazer sexo com alguém. Por isso, estas pessoas, quando amam, não se preocupam com as doenças, porque amam. Quem ama preocupa-se e cuida, por isso não têm doenças. Isto está a atingir proporções na parte da sexualidade preocupantes. Depois temos as mais envergonhadas, não é? Ora, as mais envergonhadas, vergonha é isso, não é? Passam a maior parte do tempo a fechar os olhos. Ora, fecham os olhos a tudo, inclusive a isto. Elas jamais pediriam análise a um homem, não é? E depois temos as demasiado educadas. Há pessoas cultas que têm uma sexualidade normal, que dizem verbalmente, assim como eu vos vou dizer agora. Mas isto de pedir análise a uma pessoa é ser mal educada. Parece que estamos a desconfiar da pessoa. Sim, claro que estamos a desconfiar da pessoa. Eu quero saber se ela tem doenças sexualmente transmissíveis. Mas se vocês juntarem estes grupos todos, devem estar aqui sim 70 ou 80% das mulheres. São poucas as mulheres que põem como regra: eu não vou para a cama com ninguém sem que me deem análises. Ora, neste momento dou umas análises, pois neste momento a pessoa não tem nada. Não sabe se daqui a 1 ou 2 meses para a frente vai ter, mas agora não tem. Por isso poderei ter a minha sexualidade sem preservativo, por exemplo. Porque há mulheres que fazem sexo tão poucas vezes e depois as poucas vezes que fazem com preservativo e nem sentem o prazer de sentir o parceiro. Está uma borracha dentro delas, não está o parceiro. Não sentem ejaculação, não sentem o esguicho quente. Isso dá prazer às mulheres. Ora, o que é preciso fazer é anteciparem para meditar tudo isso. Pois as minhas clientes, as que falam comigo, não é? Estas regras eu transmito-as, não é? Porque isto é educação sexual para adultos. Não é? Porque os adultos têm que ser educados sexualmente também. Ora, falar em educação, eu vou-vos agora aqui fazer alguma educação. Neste caso, em relação ao Covid-19, na sexualidade. Né? Por isso, o beijo. Nós podemos beijar em contexto de Covid-19, porque há muita gente que deixou de beijar. Ora, eu vou comparar aqui o antes e o depois do Covid-19. Por isso, antes do Covid-19 já beijavam. É que há casais que não se beijam. Não é? As mães beijavam os filhos ou as filhas na boca. Sim, não o deviam fazer. Porque nós não devemos, os adultos não devem beijar os filhos na boca, porque isso sugere aos filhos um outro tipo de intimidade errada. Por isso, isto é um hábito que
com Covid-19 ou sem Covid-19 não deve existir. Entre adultos, o que é necessário é a prevenção. Por isso, se o casal usar máscaras, se fizer higienização, se tiver os devidos cuidados, se não tiver em sítios com muita gente, se não mostrar nenhum sintoma, eu recordo qual é os sintomas, não é? Tosse, falta de respiração, febre, estar com o nariz muito... perder o olfato, por isso deixar de cheirar. Ora, isto são sintomas de Covid-19. Por isso, se houver estes sintomas, claro que não devemos beijar. Não havendo nenhum destes sintomas, não há lógica nenhuma para não beijar. As pessoas não beijam, mas depois estão a jantar e a almoçar ali na mesa um ao lado do outro. Ora, isto é o vírus que se transmite pelo ar. Por isso, nós quando estamos a falar, eu agora estou a falar, aqui este meu espaço à minha volta tem partículas suspensas, líquidas. Ora, é aqui que se eu tivesse Covid-19 elas andavam. As pessoas que estão ao meu lado respiram, nem porque estão a falar, não é? Porque nós respiramos, não é? Então, é só pela boca e pelo nariz que entram as partículas, não é? Por isso, o que nós temos de fazer é, porque é que eu não hei de beijar o meu marido ou o meu companheiro se ele não tem nenhum destes sintomas e é preventivo, por isso usa a máscara e tem os comportamentos todos corretos, por causa do Covid-19. Não tem lógica. Por isso, beijem os vossos companheiros, os vossos maridos, se... Agora, claro, há muita gente que já não beijava antes e agora, claro, o Covid é uma boa desculpa para não beijar. Por isso, tem que pensar realmente se o que estão a fazer agora não vem de trás. Depois, temos os idosos. Por isso, as crianças nós devemos beijar, abraçar e beijar na cara, face, e os idosos nós devemos abraçar e beijar na testa. Os companheiros, se forem preventivos, na boca, como beijavam antes. No sexo oral, vaginal ou anal, vejam o estudo que eu pus aqui. Tem aqui um estudo que diz que não há transmissão de Covid-19 através do esperma. Por isso, se o vosso companheiro é habitual, por isso eu não estou a falar dos desconhecidos, não é? Para os desconhecidos, o pior nem é o Covid-19, é o HIV ou a hepatite, se vocês apanharem, não é? Aí é preservativos e pedirem análise. Mas com os vossos companheiros habituais, por isso, antes do Covid-19 vocês já tinham estas pessoas, vocês continuam a fazer se não houver sintomas e as pessoas forem preventivas. Pronto. Uma das perguntas que algumas pessoas dizem é que muitas vezes nós podemos ser racional, por isso nós sabemos isto tudo, mas depois no acto queremos alguma segurança. Por isso, uma das perguntas que faz é qual é a melhor posição para um homem e uma mulher, ou mulher, homem e homem, mas neste caso o que eu estou a falar é de casais, de homens e mulheres, que é a maioria, mas isto é válido também para os outros. Qual é as posições que salvaguarda a distância? Por isso, se vocês se lembrarem assim de repente, se a mulher estiver de 4 e o homem estiver por trás, a distância da boca do homem à boca da mulher é a mais longa de todas as posições, não é? Porque a mulher está virada de costas para nós e com a cabeça para aquele lado. Por isso, esta é uma posição que cria distância. O conchinha, por isso de lado, é uma distância que nós estamos mais próximos boca de boca, apesar de estar na nossa nuca, não é? Mas podemos criar uma distância, até de 1 metro. Nós podemos estar de ladinho a fazer a penetração e as nossas cabeças terem 1 metro de distância, não é? Tudo pode ser feito desde que falado. Claro que nada disto é normal. Vocês antes não tinham que pensar nisto, mas... agora, por causa do Covid-19, podem pensar. Não deixem, mas é de fazer as coisas servindo-se isto como desculpa, porque as desculpas, se calhar, já vinham antes do Covid-19. Há mulheres que não têm prazer com os seus companheiros, por isso Covid-19 até é um bom descanso. Agora, existem mulheres que tinham prazer e neste momento precisam deste prazer, porque precisam para relaxar, para acalmar, para se sentirem acompanhadas neste problema, porque há muitos casais neste momento que até dormem um no quarto e outro na sala, não é? Isto já não são casais, são pessoas que estão a viver juntos, não é? E a dividir despesas. Por isso, isto com o tempo vai fazer mal às relações. Depois, a masturbação. A masturbação é segura. A masturbação, desde que... o que nós fazemos na parte preventiva é de hora a hora higienizarmos as mãos com o álcool gel.
Por isso, as nossas mãos supostamente devem ser a parte do nosso corpo que está mais higienizada. Por isso, o que eu digo é, se querem se masturbar, lavem as mãos antes de se masturbar. Se for com álcool gel, deem o tempo suficiente para ele secar, para não haver ardência. Mas sim, devem se masturbar. E os casais que não fazem sexo, masturbem-se. Vocês têm que ter um meio de extravasar e de relaxar. E se não querem fazer sexo, façam a masturbação. O sexo online aumentou. É incrível. Os sites profissionais estão com picos de crescimento e as pessoas carentes e seguras, olha, muitas destas que deixaram de ter relações com os maridos e os companheiros em casa e depois vão ali aos amigos no Facebook e passado um bocadinho começam a falar do sexo puro. Eu não faço sexo por causa do Covid-19 e daqui a bocado estão a fazer sexo online. É seguro, por isso, claro, aqui não há nenhuma transmissão de vírus. O problema é que estão a degradar a vossa relação porque estão a cometer infidelidade. Porque o sexo online também é uma infidelidade. Para quem se preocupa com a infidelidade. Não é? O que é necessário neste momento é homens e mulheres saberem que, se são um casal, a parte da sexualidade tem que ser feita entre eles. E depois, sim, se cada um tiver, se forem infiel às escondidas, podem praticar depois com as outras pessoas. Mas não estão a retirar à sua relação o que estão a dar aos outros. Não é? Isto é também importante, porque dentro do mal não vamos fazer o pior. Não é? Quem não for infiel e não fizer também com os maridos por causa do Covid-19 ou com as mulheres, isto é mais uns meses para isto só dar problemas, não é? Por isso, o que é preciso neste momento é nós sabemos que isto é mau, por isso vamos mudar. O sexo em si une as pessoas, envolve as pessoas, relaxa as pessoas, deixa as pessoas com um humor mais positivo, por isso para não sermos tão negativos, não é? E acalma. Por isso, isto está provado cientificamente e nós o que temos de fazer é fazer. Por isso, o que é necessário aqui é não vamos usar o Covid-19 como desculpa. E há muita gente que está a usar o Covid-19 como desculpa. Não é? Até mesmo na parte da violência doméstica. Não é? Antes do Covid-19 havia violência doméstica. Com o confinamento aumentou a violência doméstica, porque as pessoas estão mais agressivas e não saem, estão mais presas, não é? Por isso, mesmo as pessoas que hoje em dia estão em relações abusivas, o Covid-19 é boa desculpa para afastar o companheiro ou companheira, não é? Mas o que é importante é que o problema não está resolvido. Estão em relações abusivas, é isso que nós temos que resolver, é a origem do problema. Por isso, aqui o que nós temos que ter e relembrar é, se as nossas relações não resistirem ao Covid-19, e depois do Covid-19 passar, nós vamos estar sozinhos. Por isso, nós estamos sozinhos agora, estamos acompanhados, mas estamos a agir sozinhos, e depois vamos ficar sozinhos outra vez. Por isso, o que é necessário neste momento é as pessoas que querem manter as suas relações investirem nelas. Por isso, os vossos medos têm que ter base científica. Já basta nós ouvirmos as televisões e vermos cada asneira dito por especialista, porque há muito especialista pago, né? E há também muito especialista lambota, né? Como quer muitos lugares, destes lugares visíveis, diz o que querem que eles digam. Mas o que nós temos que fazer é temos que ir aos sites fidedignos. Ordem dos Médicos, Ordem dos Enfermeiros e Ordem dos Psicólogos e a Organização Mundial da Saúde. O que é necessário é nós sabermos o que é que várias organizações dizem sobre a mesma coisa, para nós termos um comparativo. E neste momento é necessário exercício físico. Neste momento é necessário as relações estarem saudáveis. Por isso, não há relações saudáveis sem sexo. Quem está numa relação e não tem sexo, essa relação não é saudável. Por isso, contactem um psicólogo para terem educação sexual para adultos. O que é necessário aqui é vocês terem atenção que existia a vossa relação antes do Covid-19. Por isso, se ela era boa antes do Covid-19 e agora está pior, vocês fazem esse comparativo. Se ela era má antes do Covid-19 e agora está pior, ela piorou ainda, não é? Ou está igual. Há pessoas que dizem que a relação está igual agora ou antes. Claro, a relação já era má antes, por isso não foi o Covid-19. A Covid-19 só veio dar desculpas para haver mais afastamento. O que aqui é necessário é que nós temos que ver que nós não podemos estar a decidir agora com medos antigos, não é?
E há relações neste momento que os homens e as mulheres estão a castigar os parceiros porque no passado foram infiéis, houve mentiras, já houve afastamentos, já houveram agressões, que depois perdoaram, deixaram andar, nem falaram sobre isso. E agora, num contexto mais agressivo, isto vem outra vez ao de cima. Só que isto não tem nada a ver com o Covid-19. É a bagagem que vem de trás. Por isso, da minha parte, a única coisa que eu digo é a vossa sexualidade é importante para manter as vossas relações.